Oi, gente, tudo bem? A hora do sim hoje, estamos com a Marília e a Karine, da Delícias da Tia Uva. Hoje a gente veio para contar como é que vai ser o cardápio do meu casamento com o Léo, da hora do sim, né? Isso. Então, sejam bem-vindas mais uma vez ao programa Jeito Goiano. Obrigada. Muito obrigada. Vamos começar contando pro pessoal como é que foi nossa conversa. Porque a gente chegou falando que queria fugir do convencional, a gente queria que tivesse uma janta por conta do horário, nosso casamento é no fim da tarde, começo da noite ali, né? E aí a gente queria que tivesse um jantar, mas que fugisse do tradicional que a gente falou no último programa, que é o estrogonofe e o filé ao molho madeira, que tem em todo casamento. Isso mesmo. Só que eles chegaram sem nenhuma ideia, tá? Falei, gente, vocês sabem mais ou menos, não, eu só quero fugir do tradicional. A gente sabia o que a gente não queria. Isso tem acontecido com muitas coisas. A gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que pode ser feito. Então, a gente chegou pra Marília e pra Karine e falamos, a gente não quer isso, mas a gente não sabe o que a gente quer. E aí, eu acho que foi fundamental essa conversa para que a gente montasse esse cardápio de acordo com o nosso gosto e de acordo com o que pode ser feito, né? Isso mesmo. Por isso que é importante a gente sempre reunir antes, né, e colocar tudo no papel, o que a gente pode ser, o que pode ser feito, o que o casal prefere, né? Porque querendo ou não, tem que ser o casamento do jeito, do gosto do casal, né? E foi muito bacana, foi muito tranquilo. Eu dei algumas opções e logo a gente chegou nesse consenso, né? Karine, dá pra gente, por exemplo, eu gosto de uma coisa, o Léo gosta de outra, e às vezes o comum não é misturar essas duas coisas. Dá pra gente fazer algo para que encaixe o gosto dos dois? E eu nem digo só no meu caso e do Léo. Eu digo no geral, assim, de eventos que vocês fazem. Sim, a gente pode ter duas opções de arroz, duas opções de carne, né, colocando ou uma carne vermelha, ou uma carne, né, o frango, ou a carne de porco, e as saladas, variedades enormes, né, e dá sim. Então vamos lá, vamos contar para o pessoal como é que a gente pensou a entrada ali. Normalmente são frios. O que a gente pensou para essa mesa de frios? Então, como vai ser no final da tarde, né, início da noite, eu dei a sugestão de patês, 2 tipos de patês, antepasto, né? A gente tem que pensar também no lado vegetariano, né? Porque hoje em dia muita gente é vegetariana, de pães, torradas, talvez um quibezinho cru e frios, né? Queijos, embutidos, frutas, geleias, castanhas. E aí, a gente parte pro jantar. Os frios, antes da gente começar a falar do jantar, os frios eles começam a ser servidos assim que o pessoal sai da cerimônia e já entra pra recepção, é isso? Eu gosto que façam assim, porque às vezes o pessoal já está muito tempo ali, eu já saio mais cedo de casa, tá com fome. Então, eu não acho legal o pessoal ficar esperando um certo tempo. Então, a hora que todo mundo já sabe onde vai ficar sentado, pega o seu pratinho na mesa e vai servir as entradas. Para não ficar aquela coisa cansativa, né? Maçante de você ficar esperando alguma coisa. Então, por mim, as entradas já podem ser servidas assim que for se acomodando as pessoas. Tá, e aí, quando a gente fala de jantar, a partir de que hora que fica ali ideal, no nosso caso, para que esse jantar seja servido? Então, vai terminar por volta de 6 horas, mais ou menos, a cerimônia. Então, acredito que até umas 6h30 já pode estar servindo as entradas. Até umas 8h30 tá tranquilo para a gente começar a montar a mesa de jantar. Estourando 9 horas o jantar ser servido. Tá, e aí, o que a gente tem de opção pro jantar? No último programa que vocês participaram, e quem não assistiu o episódio completo, tá no nosso canal do YouTube, a gente falou um pouco sobre o que pode ser feito, quais opções a gente tem para jantar e para cada horário, né, de casamento, de evento. Mas no nosso caso, o que a gente pensou? Então, pensamos em 2 tipos de arroz, 2 tipos de proteína, né, 2 tipos de carne, e 2 tipos de salada. O arroz, no nosso caso,
a gente pensou num arroz branco, mas e no arroz com brócolis. Mas ele pode ser, por exemplo, um arroz com castanhas, ou já fizeram um arroz com bacon, por exemplo, ou não sai muito para casamento. Não, tem a opção de fazer com bacon, brócolis com bacon fica bom. E o pessoal também gosta de arroz à grega, arroz com alho torradinho, né? Um alho torradinho. Sai muito também. Nossa, eu acho que eu vou querer o arroz com alho. Eu acho que eu não vou querer arroz com brócolis mais. Não. Dá pra fazer brócolis e alho? Eu acho que eu vou querer. Dá. Não, a gente pode fazer essa opção. Ai, gente, é porque eu amo alho. Eu tô pensando que só eu que vou comer nesse casamento, entendeu? Inclusive, o Léo fala sempre que se dependesse de mim, o cardápio seria arroz, carne e batata frita, entendeu? Porque meu paladar é infantil. E aí, a gente tem, então, o jantar e a salada tropical. Como é que... A gente tem 2 tipos de salada. Sim. E eu tinha muito medo da salada tropical. E aí você falou, não, dá pra fazer uma salada tropical diferente e uma outra salada ainda mais diferente pra sair desse convencional. Pra fugir do óbvio, né? Então, a salada tropical, nossa, eu gosto de fazer com... Eu falo, é um mix de folhas, eu nem coloco mais o nome de tropical. Então, é um mix de folhas e frutas. Então, a gente coloca os 2 tipos de alface, né? Uma alface roxa, uma americana, para dar aquela crocância. A gente coloca abacaxi, manga ou uva. Uva, morango e manga fica sensacional. A gente pode colocar um agrião ou uma rúcula, né? Para ser um mix mesmo de folhas. E também vamos servir uma salada, estilo uma maionese, né? Que é com repolho e abacaxi, que combina muito com a carne de porco que vai ter. E aí, se a gente parar pra pensar de uma forma geral, o cardápio todo, ele conversa, uma coisa conversa com a outra, né? É importante que seja dessa forma. E eu acho que a importância de ter pessoas que estudaram pra isso é porque vocês sabem o que de fato dá pra juntar ali, né? Isso. Sim, a gente tem uma certa facilidade para montar o cardápio. Porque, por exemplo, eu nunca pensaria em juntar abacaxi com carne de porco. E aí você falou, não, fica ótimo e tal. Então, assim, eu acho que é a importância de ter pessoas especializadas para fazer o cardápio, para montar e pensar de forma personalizada e de acordo com o que você precisa. Isso mesmo, justamente. Facilita para todo mundo, né? A gente já chega com um cardápio pré-estabelecido, só para os noivos ou para qualquer tipo de cliente, né, bater o martelo. Mas a gente sempre dá uma sugestão do que fica melhor. Mas se o cliente também optar por não, a escolha é dele. Aqui quem manda é o cliente. Marília, e aí, antes da gente encerrar, tem outra dúvida. Porque nosso casamento é um casamento para uma quantidade um pouco alta de pessoas. E aí, existe sempre o medo. E se faltar comida? Como é que é feito esse cálculo para que não falte e para que todo mundo coma bem e saia satisfeito? Então, uma das maiores preocupações do nosso buffet é esse. Tanto que a gente sempre faz um pouquinho a mais para não ter perigo mesmo de faltar. Porque a gente já foi em festas que ficou gente sem comer e é bem desagradável, né? Mas a gente também não gosta de desperdício. Então, a gente consegue fazer o cálculo por pessoa ali. A gente pergunta se os convidados se bebem cerveja, bebida alcoólica, se são adultos, crianças, homens, mulheres, para a gente ter uma noção e fazer o cálculo em cima dos convidados. Que aí a gente consegue fazer o cálculo certinho das comidas, assim. Galera, é isso. Gente, muito obrigada. E em breve a gente volta para contar mais detalhes desse cardápio, de como tem sido a preparação para o casamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.